pode demonstrar sem contestar, né? Deus deu dó, irmão. Então, usa. Bota lá no memória não, vamos mostrar esse dom. Que bom. Deus tira, vai um embora, Deus manda outro. A obra não para, sempre vai ter um soldado preparado para fazer a obra. Sai um dia, pode aparecer o louvor, Deus manda outro. Não tinha música, o pastor é músico, né? Vai, olha só. Então não tem. A obra sempre vai ter alguém. As pedras nunca irão clamar, porque nós vamos deixar. Nós estamos aqui dispostos para fazer a obra do Senhor. Quando um se cala, Deus levanta o outro. Quando um cai, o outro. Por isso que é bom dar dois, né? Para que um possa levantar e estar sempre feliz. Que maravilha, né? Muito bom. Vamos. Que louvor? Vamos lá. Boa noite, irmão. Hoje eu estou do outro lado. Glória a Deus, né? Esses irmãos estão lá de pé, que ele pudesse se levantar. Hoje estamos contando aí uma coisa para o seu Bruno declara. Deus é fiel, Deus é bom. Ele falou que as coisas estão melhorando cada vez mais, né? Deus é bom. Vamos estar portanto que confiam no Senhor, que confiam no Senhor como os montes de Sião, que não se abalam. E muito que a gente viveu na nossa igreja, né, nesse processo de sucessão pastoral, reflete muito isso, confiança no Senhor, da importância de confiar. E eu estava conversando ainda há pouco sobre isso, estava conversando com o Davi, né, estava falando sobre isso, né, a gente estava falando há pouco, como que é importante a gente confiar no Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem sabendo que está para chegar, que está por vir, mas o Senhor requer que nós fé. E a fé só se fortalece quando as circunstâncias elas são contrárias e a gente dá um passo de confiança. Né? Então, vamos estar declarando que nós confiamos no Senhor e que essa confiança vai aumentar cada vez mais. Né? Yeah.
de se cumprimentar, então os irmãos vão ter essa oportunidade nessa próxima canção, como está entoando, vamos estar nos cumprimentando. Vai chover. Assim como a costa anseia por água, como terceira precisa da chuva, seu coração tem sede de ti.
No início era só a palavra, com bom Deus Altíssimo. O mistério que agora Cristo em ti se revelou. Ó, como esse nome é, ó, como esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó, como esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, como esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior do meu pecado, nada vai nos separar. Amor maravilhoso é, amor maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Amor maravilhoso é, maior que tudo ele é. Amor maravilhoso é, nome de Jesus. Amor maravilhoso é, nome de A morte venceu. A morte venceu. O véu rompeste. A tumba vazia. Glória está. O céu te adora. Proclama a glória. Oremos, Pai. É nesse nome que está acima de todo nome, esse nome que está acima de todo e qualquer nome. Nós derramamos diante da Tua presença e nós derramamos diante de Ti as nossas vidas como um perfume de água no nosso lar. E que continuamente o Senhor venha encontrar em nós um coração quebrantado, esse coração que o Senhor jamais rejeita, um coração que confia em Ti, independente das circunstâncias, um coração adorador, que adora o Espírito em verdade, Pai. Ó Senhor, venha moldar cada
tratando de nós, porque nós somos teus vasos, um vaso na mão do oleiro. Deus está nos moldando de acordo com o teu propósito. Muitas vezes somos quebrados e a quebra dói, mas nós nos submetemos ao teu domínio, ao teu propósito, à tua vontade, ó Deus. Pedimos que o Senhor está nos moldando de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua soberania, com o teu propósito. Está, ó Deus, tratando de nós, vasos de honra, Pai. Que possamos te glorificar cada vez mais, Deus. E que em meio às circunstâncias variadas da nossa vida, nós possamos adorar e buscar continuamente. Clamar no nome que está acima de todo nome, que esse nome poderoso, esse nome lindo, esse nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Possamos amar cada vez mais ao Senhor e amar, clamar em nome do Senhor e viver em nome do Senhor. Fazer aquilo que estamos fomos chamados a fazer em nome do Senhor, honrando esse nome cada vez mais. Nos ajude, Pai, nessa caminhada de fé, possamos dar passos de fé e te glorificar em nome de Jesus. Amém. Maravilha, né, irmão? Poderoso esse nome. Não há outro nome sobre esse nome. Olha para o irmão que está ao seu lado. Você é mais que vencedor. Você é vencedor. Nós somos mais que vencedores. E diz Jesus que nos amou. Que amor é esse, irmão? Sabe tudo de mim. Fraco, miserável, como sou. Mas me ama mesmo assim. Te ama mesmo assim. Então, libere perdão essa noite. Libere comunhão. Sinta a alegria do Senhor de estar na casa do Pai. E não tem lugar melhor para estar. Uma rua, sabe, uma música para fazer isso? Boa noite, amada igreja do Senhor. Muita alegria, né? Estamos pela manhã, nosso EBD, nosso culto, agora à noite, né? Bênção do Senhor sobre nós. E uma música que eu tenho a fazer, enquanto os irmãos sabem desse louvor que eu gosto muito, do 54, né? Firme nas promessas. E o Senhor tem dado, né? Milagres, feito maravilhas em nosso meio. E uma delas é a resposta hoje, conversando com a esposa do nosso pastor, a nossa irmã Mônica. Ela me autorizou tanto falar, né? Agora à noite, como vou colocar no grupo. Os irmãos possam estar atentos ao grupo. Que a partir de semana que vem nós teremos a nossa classe de juniores. Glória a Deus! Amém. Desde que o Senhor me levantou tanto da cama, quanto levantou para a obra aqui na casa do Senhor, que eu tenho orado por esses ministérios, né? Para se separar, a gente fica preocupado com nossas aluninhas ainda, meninas. E sai da classe, né, infantil, vai direto para embaixadores, ou então para a nossa classe. É um trabalho diferenciado, né, um estudo diferenciado, então fiquei muito feliz. Quero agradecer em público, né, que falar com os irmãos, uma igreja que ora tem vitória, né, o tempo do Senhor. Eu estou muito feliz, muito agradecida. A irmã não sabia nem o que me deu, porque eu fiquei parecendo um calor, tem que falar, sente aquele calor, porque as nossas terças-feiras têm sido assim, temos orado muito. Nossos jovens, nossos adolescentes, para retornarem ao estudo do EBD. Porque desde lá de trás, né, de fevereiro, que a gente não tem alunos, né, não tem tido alunos. E de dezembro para cá, nem alunos juniores. Então, os alunos juniores é de 9, né, está de 9 a 12 anos. Né? Então, quem tiver seus filhos, sobrinhos, vizinhos, tragam, já temos a nossa professora, irmã Mônica. Amém? Enquanto não tiver, tem irmã Jamília. Aqui eu sempre gostei de colocar 2, 3 irmãos. Faltou um, coloca o outro. Então nós caminhamos assim, para não faltar mais. Amém? Obrigada, esse é o anúncio. Obrigada, irmão. Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Pastor, está fazendo falar? Ele vai apresentar o jovem primeiro. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém.
Amém? Que alegria estarmos aqui em mais essa oportunidade. O culto hoje pela manhã foi maravilhoso. Deus manifestou a sua presença nesse lugar. E como eu tenho falado desde quarta-feira, primícia, é o primeiro domingo que eu estou aqui com os irmãos, após a confirmação do domingo na Assembleia. Eu tenho a certeza de que Deus ele tem algo especial para falar no nosso coração nessa noite. E assim como eu falei pela manhã, alguns irmãos não estavam aqui, a maioria não estavam aqui, né? Mas existem verdades espirituais que a gente precisa estar ciente para ter esse início de caminhada, para que a gente possa estar fortalecidos na palavra, sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus na palavra do Senhor. Então, a mensagem que eu preguei pela manhã, eu vou trazer novamente hoje à noite. Inclusive agora à noite a gente está gravando. Por enquanto a gente não tem como transmitir ao vivo porque a internet não é muito boa. Então a gente vai gravar no celular o culto e logo mais à noite eu vou postar para aqueles irmãos que não estiveram aqui poder assistir. Mas em breve, né, nós teremos aí o nosso culto ao vivo e eu tenho certeza que Deus vai nos permitir avançar na obra do Senhor, porque como nós falamos na quarta-feira, José passou por todo aquele sofrimento, por todo aquele preparo, e em alguns momentos da vida de José ele não entendia o porquê que Deus estava permitindo tudo aquilo na vida dele. Quem é que assistiu a mensagem de quarta-feira? Levanta a mão, alguns irmãos, né? E José, nos seus 17 anos de idade, ele deveria ficar se perguntando, né? Minha mãe morreu quando eu era uma criança, meus irmãos me venderam como escravos, e agora eu estou aqui numa masmorra, numa prisão. Será que Deus esqueceu de mim? Mas o que nós aprendemos na quarta-feira? Que Deus queria preparar José para ser governador do Egito. Então, Deus permitiu que ele governasse a casa de Potifar. Depois ele foi para a prisão. Na prisão também ele era um administrador. E quando Deus olhou no tempo certo na vida de José, viu que ele estava pronto, permitiu que ele chegasse a governador do Egito. Então, meus irmãos, a nossa vida é assim. E eu falei aqui pela manhã que esse processo de sucessão pastoral foi longo, houve sofrimento, houve questionamentos, houveram dúvidas. Muitas vezes os irmãos devem ter se perguntado, Deus, por que a coisa não aconteceu ainda? Mas isso é uma verdade que a gente precisa estar firmada nela. Deus estava preparando tudo para no tempo certo nos abençoar. Foi o tempo de Deus na minha vida, na vida da minha família. Foi o tempo do Senhor na vida da igreja, para que nós estivéssemos, desde o domingo passado, confirmados por Deus para caminharmos juntos. Eu estou muito feliz, estou alegre por poder estar aqui com essa igreja linda, com cada um de vocês. Vocês são valorosos. Eu queria aqui mais uma vez agradecer pela vida de cada um de vocês, que durante esse processo permaneceu, lutou, continuou buscando ao Senhor para que chegássemos até aqui. Só foi possível porque vocês não desistiram. E hoje na mensagem nós vamos falar exatamente sobre isso. Mas antes eu queria apresentar aqui alguns visitantes ilustres, né, nesta noite. O Leandro, que é a primeira vez, inclusive, que vem participar, né? Eu não o conhecia, tive o privilégio de conhecê-lo hoje, convidado pelo João Blesa. Já sabe que vai ganhar um brinde por ter convidado um visitante, né? Ah, não, foi você? E fomos os dois, então vou ter que dar um brinde para os dois. Andrews, João Blera, João Vitor, Renan e João Wesley, que vocês já conhecem, né? Estão aí nos visitando hoje. O Davi também já é de casa. E eu louvo a Deus pela vida desses meninos, porque eu tenho certeza que eles vão estar aí nos acompanhando nessa caminhada. Amém? E João capítulo 13, verso 35, mas primeiro Salmo 133, do verso 1 ao 3, será o texto para a nossa meditação nessa noite. Meus irmãos, vamos começar já a pensar, né? A gente tem aí pela frente muitas coisas para a gente acertar, para a gente sonhar. Uma delas, como nós falamos, é a transmissão dos cultos, a quadra lá atrás. E eu sei que a gente agora está mais com a cabeça voltada para o dia da posse, né? Que inclusive quero anunciar para os irmãos que não vai ser mais dia 27, vai ser dia 4. Eu vou colocar lá no grupo da igreja, porque dia 27 o pastor Tiago da PIB do Coelho
já vai estar também assumindo a igreja lá. Então nós adiamos a posse aqui uma semana para que a gente pudesse fazer, né, uma programação onde todos os pastores pudessem participar. Mas depois que passar esse período da posse, né, que os irmãos estão focados nisso, a gente pode começar a sonhar com algumas coisas. E, por exemplo, algo que está no meu coração e que agora eu posso falar com a igreja. Tem uma igreja, né, vizinha nossa aqui, e eles cantam uns louvores que às vezes, né, a gente que está ouvindo dá até vontade de cantar com eles. Agora eles estão cantando algo que cego eu lembrei, né? Eu tenho até que falar mais alto, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a cantar com eles. A igreja, né, do Senhor, vizinha nossa aqui, mas que quando liga o som lá e o som aqui dá um conflito. Então a gente pode pensar em botar uma porta blindex ali, abafar o som que vem da rua, e a gente vai poder, né, cultuar o Senhor com uma acústica melhor. E a gente vai, né, pensar nisso, vamos estar analisando aí junto com a diretoria, com a igreja, para a gente caminhar no sentido de a cada dia melhorar as nossas condições para fazermos o melhor para o Senhor. Amém? Amém. Enquanto isso, eu vou falar bem alto para os irmãos vão começar a cantar o São Sérgio eu mandei e perdido vaguei, né? Porque é um louvor muito bonito, daqui a pouco os irmãos não estão cantarolando aí. Mas vamos lá, Salmo 133, do verso 1 ao 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Aonde há união, aonde a igreja está junta, caminhando, o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. E é isso que nós vamos experimentar nos próximos meses, nos próximos anos, a comunhão, a união. Não estou aqui para caminhar sozinho, não conseguiria nem por uma semana caminhar sem a ajuda dos irmãos. O pastor não pode ser centralizador, querer que resolver tudo, porque não temos essa capacidade. A igreja é um corpo. Uma verdade espiritual que nós precisamos entender sobre a igreja é que nós somos um corpo. E no corpo há muitos membros. Então cada membro é importante. E se nós estivermos unidos, seremos capazes de fazer coisas extraordinárias, como nos diz o próximo texto lá, João, capítulo 13, verso 35. Olha o que vai acontecer se nós estivermos juntos. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. E nesta noite nós estaremos falando sobre algumas verdades espirituais que precisam estar presentes na nossa caminhada, na nossa jornada como igreja, para que possamos ser conhecidos como alguém que realmente tem a presença de Deus na sua vida. E aí eu queria citar algumas frases, como eu falei pela manhã, de um irmão nosso muito ilustre. Quem aqui já ouviu falar em Nelson Mandela? Os mais antigos, né? Até os mais jovens também. Um grande líder mundial que lutou contra o racismo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele falou algumas frases que eu queria falar aqui no início dessa mensagem. A primeira delas diz assim: as distinções de raça, gênero e religião que caracterizam os seres humanos não são menores do que seu estatuto comum de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, dá para a gente agora parar um pouquinho para analisar o que é isso? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A pessoa que está lá fora perdida, aquele que está nessa noite num bar, aquele que está caído na sarjeta, ele é a imagem e semelhança de Deus. E ele pode ser uma potência nas mãos do Senhor, ele pode ser poderosamente usado por Deus. E a igreja, nós estamos aqui para isso, para estender a mão ao necessitado e para trazer aqueles que são a imagem e semelhança do Senhor, para que conheçam a Jesus e sejam restaurados. É possível, uma outra frase que ele diz, sofrer o mal sem se tornar malvado. Eu sei que ao longo dessa nossa vida,
nós já passamos por muitas situações difíceis, onde nós experimentamos, infelizmente, a maldade que existe no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E muitas vezes, até dentro da igreja, nós sofremos algum tipo de mal, algum revés. Mas nós precisamos entender que é possível sofrer o mal sem se tornar malvado. É possível ser ofendido sem revidar a ofensa. É possível ser magoado sem magoar. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, baseados na palavra do Senhor, nós vamos viver aquilo que a Bíblia diz: não se deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. E nós vamos caminhar juntos, vencendo o mal com o bem, perdoando-nos uns aos outros, porque nessa nossa caminhada podem surgir diferenças, atritos, mas nós somos irmãos em Cristo. E aquilo que eu falei pela manhã, aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Somos diferentes, temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes, opiniões diferentes, mas somos a imagem e semelhança de Deus, e aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. O amor é maior do que o ódio, e o perdão é maior do que a vingança. E a última frase de Nelson Mandela: o amor ao poder é maligno e promove a morte. O poder do amor é divino e promove a vida. Enquanto o mundo está se destruindo, se matando para alcançar riqueza, poder, posição, enquanto nós, infelizmente, testemunhamos nos noticiários assassinatos de políticos, assassinatos de homens poderosos por outros que querem tomar o seu lugar, enquanto a gente assiste isso, na igreja, nós entendemos que deve ser exatamente o contrário. Porque Jesus falou o seguinte: aquele que for o maior, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então não precisamos brigar por poder, não precisamos brigar por posição, não precisamos brigar por cargos na igreja, porque nós somos um corpo, aonde cada um é importante, aonde cada um, o Espírito Santo vai derramar dons, vai derramar talentos, para que unidos façamos a diferença. Ah, meus irmãos, o poder que nos une é extraordinário. E aí a primeira verdade que eu queria trazer para a igreja nesta noite, dentro daquilo que nós estamos falando: sujeitai-vos uns aos outros. Efésios capítulo 5, verso 21. E esse texto, Efésios 5, 21, nos remete àquilo que Jesus fez quando ele lavou os pés dos discípulos. Olha o que diz a palavra: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, eu devo me sujeitar também àquilo que o irmão acha importante. Eu devo ouvir, eu devo aprender com o irmão. Eu não sou o dono da verdade porque sou pastor. Eu quero caminhar com vocês, aprender com vocês. É o meu primeiro ministério como pastor presidente. Então eu sei que eu tenho muito a aprender com vocês. Nós vamos caminhar juntos. Eu vou me sujeitar a vocês. Quando houver qualquer discordância, como foi mencionado aqui naquela assembleia que a gente fez com a igreja, né? Pastor, e quando houver duas opiniões diferentes, o que a gente faz? A gente leva a questão para a assembleia da igreja e a igreja decide. E aquele que foi vencido, né, na sua opinião, pastor, queria que fosse dessa forma, mas a igreja votou de outra. A gente vai o quê? Se sujeitar. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então não é só a minha opinião que vai prevalecer, é a opinião do irmão também. E como igreja nós vamos caminhar juntos, tendo a certeza que o Espírito Santo, ele vai dar a palavra final. Ainda que as coisas pareçam estar dando errado, mas no final as peças do quebra-cabeça vão se encaixar e tudo vai dar certo, porque como a palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É um quebra-cabeça gigantesco, que a gente olha assim e não sabe onde as peças vão ser encaixadas. Mas o Espírito Santo, ele vai colocando cada peça no lugar. Dia após dia, ele vai dando um direcionamento
E meus irmãos, quando nós menos esperarmos, esta igreja vai estar muito mais conhecida do que já é nesse bairro, amém? Amém. O mundo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E amar uns aos outros é também nos sujeitarmos ao outro, é aceitarmos a opinião do outro, é valorizarmos o que o outro valoriza. Uma outra verdade espiritual, 1 João 4,7, e que é difícil, 1 João 4,7, amemos uns aos outros. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É impossível para aquele que nasceu de novo não amar o irmão. Nós amamos uns aos outros porque nascemos de novo e Deus é amor, e a nossa essência agora ela vem de Deus. Recebemos essa natureza divina. Isso é novo nascimento, é receber a natureza divina que nos fez uma nova criatura que ama. Amemos-nos uns aos outros. Eu até citei uma ilustração aqui pela manhã de dois amigos que caminhavam juntos, e num determinado momento da caminhada eles se desentenderam e um deu um soco no outro. E aquele amigo ferido, machucado, ele escreveu lá na areia: hoje o meu amigo me feriu. Passou um tempo, eles estavam caminhando, foram numa lagoa, e aquele amigo resolveu tomar um banho na lagoa que havia sido ferido, e ele começou a se afogar, ele não sabia nadar. E aquele outro amigo mergulhou, foi lá, tirou ele da lagoa, e ele escreveu numa pedra: hoje o meu amigo me salvou. E aquele amigo curioso perguntou: por que você escreveu naquela primeira vez na areia que hoje o meu amigo me feriu? Por que agora você escreveu na pedra? Ele falou assim: porque quando você me feriu, eu escrevi na areia para que o vento e a chuva pudessem apagar e que aquilo fosse esquecido. Mas eu registrei aqui na pedra que hoje você me salvou, para que cada um que passar aqui nos próximos anos possa saber que eu tenho um amigo que cuida de mim. Então, meus irmãos, ao longo da nossa vida cristã, às vezes vamos nos ferir, mas o amor vai ser maior, e a gente vai se lembrar, não é dos momentos difíceis que passamos ao lado do irmão, das vezes que ele nos feriu. Não, nós vamos lembrar de todas as coisas boas que nós vivemos com os nossos irmãos, amém? Amém. E a gente vai viver muita coisa boa ainda aqui na Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira. Eu tenho certeza que vocês nesses últimos anos viveram muitas coisas maravilhosas, amém? Amém. Então é isso que fica, marcado e gravado no nosso coração. Por isso a palavra do Senhor nos diz: perdoai-vos uns aos outros, Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Falando um pouco mais sobre perdão, hoje de manhã eu não me aprofundei nesse tema, mas eu queria que vocês refletissem em relação ao perdão, em algo que Jesus nos ensinou. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para aquela multidão e disse assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como assim pessoas adultas não sabiam o que estavam fazendo? Jesus foi capaz de olhar por trás das atitudes e ver ali homens e mulheres ignorantes que não entendiam quem ele era. Então o que nós precisamos às vezes fazer para perdoar um irmão, uma irmã que nos ofendeu? Nós temos que olhar para a situação e tentar fazer uma análise. Por que ele falou assim comigo? Será que ele não estava de cabeça quente? Será que ele não está com problema em casa? Será que ela não, às vezes, descontou em mim algum problema que ela está passando? E quando a gente olha para o irmão com esse olhar, que vai além das atitudes, nós podemos perdoar. Porque muitas vezes nós olhamos e entendemos que aquela pessoa agiu daquela forma porque ela estava às vezes de cabeça quente, porque ela não pensou antes de falar, e aí a gente pode liberar o perdão. Então, perdoemos-nos uns aos outros, é a vontade de Deus para nós. E
ainda o que a palavra de Deus nos diz sobre união: levai as cargas uns dos outros. O que é levar as cargas uns dos outros? Levar a carga é você abraçar o seu irmão no momento em que estiver difícil a caminhada para ele e para ela. Nós sabemos que durante esse período de sucessão pastoral, algumas pessoas foram embora da igreja. E algumas foram embora porque as batalhas foram tantas, a carga foi tão pesada que ela não conseguiu permanecer. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar esses irmãos e irmãs, nós vamos visitá-los, nós vamos procurá-los, trazer de volta. Vamos ajudar na carga que o irmão está carregando. Às vezes é um problema familiar. Às vezes a pessoa se afastou da igreja porque ela está com problema com o cônjuge, com os filhos, porque às vezes ela está com um problema financeiro. E qual é o nosso papel como igreja do Senhor? Levar as cargas uns dos outros, ajudar o irmão que está necessitado, visitar aquele que está desanimado, amparar aquele que está doente. E eu peço ajuda à igreja nesse início do ministério, para que a gente possa ir atrás das ovelhas preciosas do Senhor. Jesus contou a parábola sobre nós deixarmos as 99 e irmos atrás da ovelha que está perdida. Existem algumas ovelhas que nós precisamos ir atrás. Então quero desafiar a igreja nessa noite, como eu desafiei pela manhã. Liga para um irmão, para uma irmã que você sabe que está sumido, que está desanimado. Eu não conheço todos ainda, estou aos poucos me familiarizando com os nomes, mas você que já está aqui há bastante tempo, liga para o irmão, liga para a irmã, e vamos aí viver esse novo tempo juntos, levando as cargas uns dos outros. E meus irmãos, tem muita gente que hoje está na sarjeta, tem muita gente que hoje está afastada dos caminhos do Senhor, porque no momento de dificuldade não houve quem levasse a sua carga, não houve quem estendesse a mão, não houve quem ajudasse. Muitas vezes na igreja, ao invés da pessoa ter o amparo e o apoio, às vezes na igreja, alguns irmãos viram as costas e até criticam um irmão que está passando por uma dificuldade. E nós falamos isso aqui pela manhã na escola dominical, quando os amigos de Jó, quando ele estava na pior, falaram o que para ele? Jó, você está assim porque você está em pecado. E tem muito isso na igreja, A pessoa às vezes está passando por uma prova, e aí alguém olha e julga, esse irmão, essa irmã está em pecado. E aí, ao invés de estender a mão para ajudar, acaba afastando aquele que precisa, naquele momento, ser levado, ser fortalecido. Então, meus irmãos, é tempo da gente deixar qualquer julgamento de lado e levarmos as cargas uns dos outros. E para finalizar, nós devemos orar uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, as grandes batalhas do povo de Deus sempre foram vencidas com oração. Não adianta, a oração ela é a chave da vitória. E nós precisamos mergulhar na oração, precisamos nos cercar da oração. E eu desafio a igreja para que nós não venhamos em nenhum momento a relaxar da nossa vida de oração. Estarmos diariamente buscando a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja. Lembre do pastor Bruno, da sua família, nas suas orações. Eu vou lembrar dos irmãos também. Vamos colocar as questões, os desafios da igreja nas mãos do Senhor. Nós temos sonhos, não temos? Temos projetos, temos objetivos a serem alcançados. E eles serão alcançados através da oração. Eu tenho a certeza que através das nossas orações, as janelas dos céus serão abertas para que sejamos abençoados, para que recebamos o direcionamento, os recursos de Deus para alcançarmos os nossos objetivos. E por isso a palavra de Deus nos diz nesta noite: orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, amemo-nos uns aos outros, sujeitemo-nos uns aos outros, e
e perdoemos-nos uns aos outros. O mundo verdadeiramente saberá que nós somos discípulos de Jesus, se nós nos amarmos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Amém. E eu quero dizer para os irmãos que eu já estou na expectativa do próximo culto. Na próxima quarta-feira, quando nós estaremos juntos novamente, para juntos adorarmos ao Senhor, para caminharmos nessa seara que o Senhor tem nos confiado e para nos tornarmos cada vez mais fortes como igreja na presença de Deus. E eu queria convidar a igreja nesta noite para que possamos orar. Vamos levantar um clamor, vamos orar pelos nossos irmãos que não estão aqui. Vamos clamar pela vida deles, para que o Senhor possa estar renovando, para que o Senhor possa estar fortalecendo e para que o Senhor nos ajude a alcançar os nossos sonhos. Meus irmãos, guardem essas verdades espirituais. A igreja é um corpo e nós precisamos estar unidos. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite. E, ó Senhor, não é mais uma oração, mas nós sabemos, ó Deus, que neste momento o Senhor está atento, a sua mão está estendida, os seus ouvidos estão abertos para ouvir o nosso clamor e para tocar, ó Deus, naqueles nossos irmãos, ó Deus, que não estão aqui. Meu Deus, Tu sabes, ó Pai, a luta, a dificuldade, as batalhas que cada um tem enfrentado, e nesta hora nós queremos te pedir a tua intervenção, o teu socorro em favor da Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira. Senhor, os teus servos têm lutado, os teus servos têm caminhado, mas, ó Deus, nós sabemos, Senhor, que às vezes, ó Deus, fica pesado demais, às vezes é difícil, ó Deus, continuar. Quantas vezes nós passamos situações em nossa vida onde pensamos em desistir, mas, ó Pai, nós queremos te pedir, Senhor Deus, nesta noite, que o Senhor envie o teu socorro, que o Senhor envie o teu favor, que o Senhor, Deus, possa, Deus, alcançar aos nossos irmãos, ó Deus, que estão desanimados, que estão enfraquecidos, para que em breve, ó Deus, possamos ver esta igreja, ó Deus, ainda mais ativa do que é, trabalhando ainda mais do que tem trabalhado, conquistando, avançando, ganhando almas. Ó Deus, que os departamentos, que os ministérios possam ser a cada dia fortalecidos no Senhor. Ó Deus de amor, abençoe também a vida financeira, ó Deus, da nossa igreja, para que, ó Deus, o teu povo, ó Deus, possa prosperar, para que o teu povo seja dizimista, para que o teu povo, ó Deus, possa ser ofertante, e para que juntos, ó Deus, possamos honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda, para que possamos honrar ao Senhor com os nossos bens. Esse é o desejo do nosso coração, sermos dizimistas, sermos ofertantes, para ver o progresso da tua obra. Ó Deus, e nesta noite eu quero te pedir, abre portas de emprego, abre portas de renda para aqueles que estão precisando. Ó Deus, visita o pai e mãe de família que estão com a sua despensa vazia nesta hora. Tem misericórdia, Deus, e queremos também dizer, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, para poder ajudar, para poder levar a carga, para poder sustentar e ajudar os nossos irmãos, ó Deus, não só em oração, mas também, ó Deus, com as nossas atitudes, ó Deus, com, ó Deus, os nossos recursos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por este culto. Obrigado pela Tua palavra, que ela fique, ó Deus, gravada em nossos corações e que possamos caminhar, ó Deus, dentro desses princípios da Tua palavra, de união, de amor, como corpo de Cristo, unidos com o Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vai ter cantina, né? Dentro ainda daquilo que nós falamos nesta noite, eu quero dizer para a igreja que sempre que eu vier aos cultos aqui, eu digo sempre que vier, porque, por exemplo, domingo que vem, eu vou estar na cidade resolvendo algumas coisas, então eu vou aparecer aqui em um determinado horário, mas não voltar aqui, né, como eu gostaria antes do culto começar, como cheguei hoje, um pouco mais cedo. Mas o desejo do meu coração é estar aqui na igreja 1 hora antes do culto começar.
Então, se qualquer um dos irmãos, das irmãs, quiserem conversar, né, quiserem fazer um gabinete, saibam que eu vou estar aqui à disposição dos irmãos para a gente orar junto, para a gente caminhar junto, tá? Então, quarta-feira, o culto começa às 7h30, mas às 6h30 eu vou estar aqui. Domingo pela manhã também, quero chegar cedo aqui para a escola dominical. Hoje a escola dominical foi maravilhosa, foi um momento de aprendizado muito especial. E aos domingos também estaremos aqui cedo. E vamos caminhar aí, né, para os próximos desafios. Quarta-feira estamos juntos novamente. E dia 4, né, do mês de julho, nós teremos o culto de posse, um momento de festa. Isso, e às terças-feiras, 8 horas, a oração. Nessa terça eu não vou poder estar aqui porque tenho compromisso de trabalho, mas com certeza, sempre que eu puder, eu vou estar aqui às terças-feiras para que a gente possa orar, né? Olha aí, oração pelas famílias, amém? E daqui a pouco vai estar pronta a arte também, né, do culto, da posse, para a gente estar divulgando nas nossas redes sociais. E eu queria também desafiar a igreja para que os cultos nossos que forem gravados, né, que forem colocados no YouTube, os irmãos compartilhem para que possa abençoar a vida de outras pessoas também, dos nossos irmãos, né, que vão estar assistindo. A gente já vai colocar no grupo da igreja, mas de repente você tem um vizinho não crente, você tem um amigo, um familiar, que você pode assim estar compartilhando aquilo de maravilhoso que a gente recebe aqui do Senhor. Meus irmãos, quando a gente olha o testemunho de quem estava lá fora e vem para a igreja de Cristo, a alegria da pessoa dizer assim: olha, por que eu não me converti há mais tempo? Porque aquilo que a gente tem aqui dentro é precioso demais. Às vezes a gente não dá tanto valor porque a gente está acostumado. Mas, meus irmãos, um momento de culto como esse, onde nós sentimos a presença de Deus, onde a palavra de Deus é trazida ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo, isso é precioso demais. Tem muita gente que agora está indo para o inferno, está morrendo, está angustiada, porque não tem, infelizmente, recebido a porção da palavra de Deus. Mas como igreja do Senhor, nós temos esse privilégio de estarmos aqui toda semana reunidos, aprendendo, crescendo, recebendo o céu aqui na terra. Então, compartilhe com os seus amigos, com os seus vizinhos, né, os cultos que nós fazemos aqui, para que eles também sejam abençoados pela palavra de Deus. Convida, né, pessoas para estarem aqui nos cultos. No domingo que vem, o nosso vice-presidente Paulo vai estar pregando pela manhã e o seminarista Raul vai estar pregando à noite. Eu vou aparecer aqui, né, no decorrer do culto, mas depois do próximo domingo já estão se encerrando os meus compromissos lá na Cibaixa, nessa transição, e a gente vai estar junto aí constantemente para caminharmos na obra do Senhor. E, como foi falado, né, tem a cantina. Algum outro anúncio? Não? Então vamos, né, nos deliciar agora com essa cantina que foi preparada para nós. Agradecemos aos nossos visitantes que estiveram aqui conosco hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Uma vez embaixador? Sempre embaixador do rei. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né, encerrando o culto nesta noite, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu agir, pelo Teu mover nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por mais esse momento precioso, reunidos como família na presença do Senhor. Agora, Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, quando estaremos, ó Deus, enfrentando tantos desafios essa semana, tantas tarefas, ó Pai, mas que em meio, ó Deus, a uma tarefa e outra, a um compromisso e outro, as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua presença, ver, ó Deus, algo diferente em nós, que possamos, como igreja do Senhor, nos amar, para que o mundo saiba que o Senhor está conosco. Ó Deus de amor, livra-nos do mal, guarda cada criança, cada jovem, adolescente, os adultos, ó Pai, os homens e mulheres, ó Deus, desta igreja. Ó Deus, guarda a nossa família e despegue-nos em paz. É a oração que nós fazemos, não porque sejamos merecedores, mas no doce e precioso nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai,
Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa por estar encerrado. Amém.